Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre, aparentemente, mais um abandono em relação ao Bolsonaro. A gente já tem ouvido, tem algumas semanas aí, que o general Mário Fernandes estaria disposto a delatar Bolsonaro, ouvindo o conselho da sua família. Tanto que aconteceu até uma troca de advogados, e assim como aconteceu no caso do Mauro Cid, quando a gente trouxe aqui na época falando também, para acontecer algum tipo de colaboração premiada, se precisa ter em tese ali, né, uma convergência entre a defesa, entre o representado pela defesa, os órgãos que aceitam ali a colaboração premiada. Na época eu ainda não trabalhava na Revista Fórum, eu fazia análise aqui como convidado, mas na época a gente falou sobre isso aqui, que aquela troca de advogado que estava acontecendo ali naquela altura do Mauro Cid, que inclusive tinha trocado o advogado indicado pelo clã Bolsonaro por outro, poderia apontar uma delação premiada. Tem acontecido a mesma coisa neste momento com o Mário Fernandes, que por hora supostamente tem negado que aconteceria algum tipo de colaboração premiada, mas agora, meus amigos, surge a informação de que o general Augusto Heleno, que inclusive já foi até preterido pelo próprio Jair Messias Bolsonaro, a gente já viu inclusive o próprio advogado do Bolsonaro, o Paulo Amador, né, o Paulo Amador Bueno, falando ali que se tivesse golpe de Estado, que não seria beneficiado o Bolsonaro, mas sim o Braga Neto e o general Augusto Heleno. A gente já viu o Braga Neto, inclusive, publicando em redes sociais indiretas para o próprio Jair Messias Bolsonaro. A gente já viu, inclusive, advogados de defesa dos outros militares de menor patente falando que ninguém age sozinho, que todo mundo tem um chefe que o orienta, ou seja, dando a entender que alguém acima mandava neles e até abrindo, de certo modo, uma possibilidade para o que nós chamamos de colaboração premiada. A Lei 12.850 de 2013, que é conhecida como a Lei das Organizações Criminosas, ela traz ali o instituto que a gente chama de colaboração premiada, que é quando o indivíduo que participa de uma organização criminosa, ele delata os atos que ele participou, presenciou dentro da própria organização criminosa e delata quem está acima dele. Por isso, inclusive, que esse papo do Bolsonaro de ficar jogando culpa nos generais, de ficar apontando a sua, entre aspas, pistola ali para outros culpados, não vai funcionar muito bem, porque como a Polícia Federal montou o quebra-cabeça que mostra que ele seria o chefe dessa organização criminosa, não faz sentido ele tentar empurrar a culpa para os outros para tentar cavar para si, quem sabe, a possibilidade de uma colaboração premiada, porque não existe colaboração premiada feita pelo chefe da organização criminosa. Até porque, como o próprio Instituto da Colaboração Premiada estabelece, você, para fazer parte desse instrumento, desse instituto, você precisa delatar alguém que está acima de você na hierarquia da organização criminosa. Então, quem é que estaria acima do chefe da organização criminosa? Ninguém, né? E aí, o que é que está acontecendo em relação à defesa do general Augusto Heleno? Após o indiciamento que aconteceu da Polícia Federal, a defesa dele já tem se movimentado ali para defender a seguinte tese, que ele foi escanteado pelo Bolsonaro em 2021, quando o Bolsonaro começou a trazer pessoas do dito centrão para cargos mais importantes dentro do governo, entre eles ali, por exemplo, né, figuras ligadas ao PP. A gente sabe que o próprio ministro Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil, que passou a ocupar essa pasta, que é apontada ali por muita gente como o pulmão de um governo, e que a relação em tese do Augusto Heleno com o Bolsonaro não era mais a mesma por conta daquela história da musiquinha que o Augusto Heleno teria cantado, né, sobre o Centrão, que era aquela: se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão, fazendo alusão à música que fala: se gritar, pegar ladrão, não fica um, né? Alegando que o centrão é formado por um monte de ladrão. E é engraçado no curso dessa história que o próprio Bolsonaro depois admitiu que ele sempre foi do centrão, até porque isso é uma verdade, não é uma mentira, e que inclusive ele sempre fez parte de alguns partidos ali que foram apontados e até hoje são apontados como destinos de vários corruptos muito famosos. O que é que a defesa do general Augusto Heleno tem apontado ali? Segundo militares próximos a ele ali, que relataram inclusive como era a relação institucional entre o Bolsonaro e o general Augusto Heleno, e como é que a defesa está traçando agora essa estratégia, ele está montando uma estratégia para dizer que ele teria perdido esse espaço em 2021 com o Bolsonaro, e vai argumentar, por exemplo, que não participou supostamente de nenhuma reunião que o Bolsonaro teria feito com chefes de força defendendo o golpe de Estado. O grande problema é que os documentos trazem uma outra frente, né? Se você pega, por exemplo, a tal agenda lá do próprio Augusto Heleno, que foi preso, que foi apreendida pela Polícia Federal, traz ali, por exemplo, anotações de próprio punho feito pelo general,
sugerindo ali estratégias para não cumprir, por exemplo, decisões judiciais, e também continha orientações escritas, em tese, pelo próprio general Augusto Heleno, para atacar a credibilidade das urnas eletrônicas. Sem falar no tal documento também confeccionado, supostamente, pelo Mário Fernandes, em tese, a mando do general Braga Neto e do Bolsonaro, para poder montar o tal gabinete de gestão de crise, que seria comandado pelo general Augusto Heleno e pelo general Walter Braga Neto. Vai ser difícil a defesa dele sustentar isso. Só que muita gente está indo apenas pela linha da defesa do Braga Neto, ou melhor, do Augusto Heleno, alegar que ele não tinha proximidade com o Bolsonaro mais desde 2021 e que a relação deles era meramente institucional e que ele não teria participado dessas reuniões do golpe com o chefe das forças. O grande problema é que aquela reunião de julho, se não me falha a memória, de 2022, que já falava de golpe de Estado, que já falava dos ataques às urnas eletrônicas, tem a participação do Augusto Heleno. O que eu acho, na verdade, e é o que está aqui na minha compreensão, é que essa é uma estratégia da defesa do Augusto Heleno para vazar isso para a imprensa, para que isso chegue lá no ouvido do Bolsonaro, onde está dando claramente a entender aqui a impressão do que o seguinte: o Braga Neto vai dizer, ou melhor, o Augusto Heleno vai dizer nos depoimentos que ele não tinha relação com o Bolsonaro mais como era no passado, e que se teve um golpe gestado não foi montado por ele, mas sim por outra pessoa que estaria acima dele. Quem estaria acima dele nessa suposta organização criminosa? Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho dito aqui na Revista Fora, inclusive, já tem um certo tempo, que tem sido um erro gigante, na minha análise pelo menos, a estratégia de defesa do Bolsonaro. Por quê? A gente já sabe que o devido processo legal vai ser e está sendo garantido ao Bolsonaro, né, que estabelece ali a presunção da inocência, direito ao contraditório e a ampla defesa. E que, inclusive, já se chegou à convenção de que o Bolsonaro, em tese, só será preso realmente depois do transitado em julgado da sua condenação. Lembre, ele ainda vai ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, os volumes são muito grandes que a Procuradoria-Geral da República vai trazer. Eu tenho visto e lido em vários lugares pessoas criticando o Paulo Gonet Branco, o Procurador-Geral da República, como se ele pegasse a denúncia hoje e no outro dia ele simplesmente fosse lá e pedisse o indiciamento. Lembrem vocês, tá, que estão aqui na Revista Fórum acompanhando as nossas análises. O Paulo Gonet, que não é inclusive quem lê tudo sozinho, ele tem uma equipe que o dá suporte ali, ele precisa fundamentar a sua denúncia. Ele não pode botar lá: pelos indícios, o Bolsonaro precisa ser indiciado pelo crime de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Não é assim que funciona. Ele tem de fundamentar baseado no relatório, baseado nas provas, baseado em tudo que ele recebeu. E talvez realmente até o final desse mês, agora de dezembro, não dê tempo, porque tem o recesso do judiciário. Então a tendência, isso é para que vocês se acalmem também, é que o Bolsonaro realmente só seja denunciado formalmente pela Procuradoria-Geral da República no ano que vem, provavelmente já no mês de fevereiro, mas tudo leva a crer que o julgamento dele deverá acontecer já no primeiro semestre e que a gente terá a condenação do Bolsonaro antes do final de 2025, já transitada em julgado, ou seja, já com a condenação em definitivo, sem nenhum tipo de recurso. A única possibilidade, na minha análise, de o Bolsonaro ser preso antes disso é se ele continuar falando e fazendo o que ele tem feito, porque na minha concepção como um operador do direito, já caberia um pedido de prisão preventiva contra ele pelas falas que ele tem tido em relação a buscar asilo em embaixada, a fugir do país. Então, tudo isso poderia ligar um alerta sobre o risco que existe de ele não querer cumprir uma possível decisão judicial. Mas eu acho que o cerco mais próximo dele ali já entendeu que a situação está complexa. Por isso que ele está dando entrevista aí chorando, pedindo ajuda a Lula, pedindo para que o Brasil faça como o Trump vai fazer nos Estados Unidos, perdoar os criminosos do 6 de janeiro. E aqui, meus amigos, não irá acontecer isso, tá bom? Fiquem espertos aí, porque se o Augusto Heleno já deu essa mensagem, provavelmente nos próximos dias a gente vai ver também uma mensagem vindo do Braga Neto, com a defesa dele também alegando algo muito similar, que eu acho que é uma jogada que está sendo combinada ali para jogar tudo no colo do Bolsonaro, que realmente é o que aconteceu, diferente do que o Bolsonaro está tentando fazer parecer, que ele não fez nada, que foram os generais, por livre e espontânea vontade, que falaram: vamos dar um golpe de Estado para entregar o poder para o nosso mito. Como se o Bolsonaro fosse admirado por esse tipo de gente aí, tá bom? Comenta aqui o que é que você acha que está por vir depois dessa situação envolvendo o Braga Neto, o Braga Neto e o Heleno, né? O que é que a defesa deles vai
trazer aí para o escopo da sua apresentação de defesa na justiça e o que é que vocês esperam para o futuro. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!